Começa agora mais um Pode Deixar! Saudações, humanos, e sejam bem-vindos ao Pode Deixar. Eu sou Marcelo Rocha, falando direto de Ottawa, e o hospital para mim é igual visitar parente. Eu sou o Berg falando de Quebec e a minha esposa quebrou a perna. Eu sou a André, estou falando de Vancouver e eu acho que patinação no gelo é um skill de sobrevivência no Canadá. Muito. Eu diria mais, é praticamente um sexto sentido você conseguir patinar. Pessoas. Então hoje um programinha diferente, um programinha de minha vida, minha história, minha vida, onde para variar minha um pouco. Minha história, minha vida. Onde o Berg, que já se denunciou no começo do programa, vai contar a historinha de como a sua esposa, não a sua que você está assistindo ouvindo esse programa, mas como a esposa dele, exato. A sua dele quebrou a perna. Então, exatamente, é isso aí. Sem delongas, Berg lindo, que história foi essa? Então, só para contextualizar, a ideia é a gente poder discutir um pouquinho sobre o que acontece no meio dessa história toda, né? Não é bem a história em si que é importante, mas todas as etapas, tudo que tem que fazer que é importante para o aprendizado da galera que vai estar ouvindo aqui. Então, sem mais delongas, vamos fazer uma introdução rápida e contextualizar tudo, né? Saímos de casa numa segunda-feira de manhã para trabalhar normalmente, como todos os dias. A minha esposa, nessa época, ela ficava com o carro, então ela deixava os meninos na escola e eu ia de ônibus para o trabalho. E ela foi deixar os meninos, chegou no trabalho, ela escorregou no gelo, uma placa de gelo, era no inverno, torceu a perna e nessa torcida de perna ela caiu sentada com bastante dor, né? A galera que estava lá em volta dela, o pessoal que estava chegando de ônibus para trabalhar, todo mundo não foi na porta, foi do outro lado da rua, na entrada do trabalho. A galera que estava entrando junto com ela se prontificou a ajudar, então ajudaram a carregar ela para dentro do trabalho. E eu, nesse caso, por coincidência, não sei por que cargas d'água, acho que no domingo, eu tinha saído para comprar jantar, alguma coisa assim, e deixei minha carteira no trabalho. Desculpa, minha carteira dentro do carro. E aí o que aconteceu? Quando eu saí de casa para pegar o ônibus para trabalhar, que eu cheguei na parada do ônibus, botei a mão no bolso, nada de carteira, eu falei, eu vou voltar, como ela trabalha perto de casa, eu vou lá no carro, buscar minha carteira, e de lá eu pego o ônibus e vou embora. Justo. Isso. Cheguei no carro, peguei minha carteira, quando eu saí do carro, tocou o celular. Ela fala, vem pra cá porque eu caí, machuquei e tal, não sei o quê. Isso ela foi assim, primeiro ponto a contar, dentro do trabalho dela, por ser um órgão do governo, tem um pessoal de primeiros socorros. Então o pessoal botou ela na cadeira de rodas, levou para uma espécie de enfermaria, conseguiram tirar a bota dela, nessa altura os pés dela já estavam a canela desse tamanho assim, né? E enfaixaram o pé e tudo e ficaram me esperando. Então, quando eu cheguei lá, eu telefonei e eu fui levar ela para a clínica, né? A gente decidiu ir para a clínica, o pessoal trouxe ela de cadeira de roda até a porta da entrada do carro e lá a gente colocou ela no carro e eu saí. Então, foi assim, basicamente, começou assim a história, né? Nada demais. Já começamos com uma lição nessa história toda, né? Porque mesmo sendo praticamente um quebecois e morando nesse país desde que o mundo é mundo, você não saiu do risco de cair e se estabacar no gelo, né? Não, e outra coisa, né, cara? Só para dizer, eu quase caí na mesma placa de gelo que ela. Nossa! E ela caiu, certo? Porque o que acontece, né? A calçada lá perto do trabalho dela tem umas meio que desnivelamento, assim, né? É liso, mas o cimento da calçada, ele não é mais plano. Então, o pessoal parar no canto, daquela fundadinha, assim, tal, coisas normais. E ali formou uma placa de gelo, e, bicho, eu te juro, estava imperceptível. Não dava para ver que ali tinha uma placa. Não era uma placa de gelo daquelas que você vê. Isso é uma coisa que acontece muito aqui, o pessoal chama isso de gelo negro, né? Já comentou isso em outros podcasts aqui. Mas às vezes, Berg, mesmo tendo como ver, tem horas que você não tem como evitar aquela placa de gelo. Você tem que pisar nela, né? Não tem como. Mas quando você pisa sabendo, pelo menos você pode dar um de pinguim nessa e arrastando os pezinhos devagar e tentar não cair. É. Mas ela, assim, o que aconteceu foi que ela chegou, tem um sinal, um semáforo,
e ela foi apertar o botãozinho para acionar a passagem de pedestre para poder atravessar. E exatamente ali do lado do poste tinha uma placa de gelo. As pessoas já passaram ali, né? E ela, infelizmente, botou na saída, ela foi botar o pé e Sim. Um abraço. Tem horas que não tem como, né? Parece que a situação se constrói de um jeito que você não tem como escapar. E aí vai com aquela coisa, né? Todo mundo aqui no inverno cai, certo? Todo mundo já caiu, todo mundo vai cair. É difícil encontrar alguém que nunca disse que não caiu. Eu sou ileso. 10 anos ileso. Nunca caiu? Nunca caí. Eu nunca caí na... A exceção que confirma a regra, tá vendo? Eu já caí patinando, mas na rua... Uma vez eu acho que deu um escorregão assim só. Ó, talvez nos últimos 5 anos eu não caí, certo? Por coincidência eu não caí. Mas antes disso... Eu só bato na madeira. Porque... Bato na madeira mesmo. Cara, assim, porque hoje a gente tem bem mais cuidado, assim, é normal, você vai tendo mais, vai ficando mais tempo, mas eu já caí na rua, eu já caí... Quanto tempo atrás isso aconteceu? Quanto tempo vocês tinham de Canadá quando isso aconteceu? A gente tinha 13 anos e meio. Mais de uma década. Faz tempo. Assim, ela caiu em novembro do ano passado, não novembro de agora, de 2018, 2017 para 2018, né? Recente. Você sabe que o cuidado com andar no gelo, se você for plotar um gráfico, é uma senoide, né, cara? Então, você atinge o pico disso daí quando você está entre os 40 e 50, depois você vai despencando. E o problema é exatamente como você cai, né? Porque quando você cai, por exemplo, das vezes que eu caí, eu estava certamente andando mais rápido, não estava correndo, mas estava andando rápido. À pressa. E aí tem o gelo. Às vezes tem neve por cima, assim, você não vê que está congelado. Para ajudar. Passa quando você vê está no chão. Né? Já está no chão. E às vezes você cai, você pode machucar o cotovelo, você pode machucar o punho, você pode machucar o braço, você pode machucar a perna, costela, dependendo do que você bate quando cai. Assim, graças a Deus, eu sempre, aliás, eu não me lembro, mas eu acho que quase sempre eu caí sentado e umas duas eu caí de lado. Caí. Não machuquei, entendeu? Cair sentando me dá arrepios. Eu não machuquei. Então. E é realmente assim, é rápido e é incontrolável. Você não tem o que fazer. Quando você percebe, você já está no chão. Né? Prossiga. Depois você saiu, pegou a esposa no trabalho. Quando a gente saiu e pegou ela lá, a gente teve a seguinte pergunta, né? Vamos para a clínica ou vamos para o hospital? Né? Sim. Primeiro, por quê? Tem certos lugares, assim, as clínicas que não têm radiografia, uma estrutura na clínica para isso. Pode crer. Se você vai numa clínica dessa, o médico vai te mandar fazer uma radiografia, você tem que pegar o carro, sair para outro lugar, voltar. No nosso caso não era isso, a clínica já tem essa estrutura, uma clínica grande tem essa estrutura toda. E o hospital é a questão da urgência, que a gente já falou aqui também em outros podcasts. Né? Se você chega com um pé doendo, você não é considerado urgente. Você não está morrendo, bicho. Você fica no final da fila, né? Sim. Então a pessoa já está com dor, aquela coisa toda, vai ficar um século esperando. Na clínica a espera é menor, então a gente foi. Vale dizer, por que eu falei que eu queria bem distinguir isso? Porque, primeiro, na urgência você sabe que vai demorar pra caramba, se você for na urgência sem uma situação muito grave. Sim. E segundo, que as clínicas, pelo menos aqui no Quebec, eu não sei como está aí para Vancouver, para onde e para ir para Ottawa. Mas as clínicas aqui agora, pelo menos a clínica que a gente é cliente, que é a mais perto aqui de casa, ela tem um esquema de você. Porque assim, você tem um médico de família, você pode ser visto pelo seu médico se ele tiver disponibilidade. Sim. Se o seu médico não está disponível, você vai numa clínica sem horário marcado. Você chega lá e pega o da vez. Sim. Quando a gente foi na época, ainda era assim. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia, como é que funciona lá? Né? E em várias outras clínicas aqui na cidade de Quebec, eu já sei. É que você tem que telefonar, você tem que entrar na internet à noite para pegar um horário na clínica, na consulta sem horário para o dia seguinte. É bem bizarro, entendeu? Pela madrugada. Tá. Mas também isso. Então, quer dizer, você tem que estar ligado como é que é o esquema da sua clínica, porque isso faz diferença. A gente, como tinha caído, já era 8 horas da manhã, se eu tivesse um modelo novo, eu não ia ter muito o que fazer. Talvez eu tivesse ido para o hospital, porque a clínica não ia me atender. Muito provavelmente eu ia chegar lá e dizer, a moça ia dizer, não tem mais vaga, já era tudo agendado, não tem mais o que fazer. Então, a clínica, ela abre, sei lá, 200 atendimentos por dia. Os primeiros 200 que conseguirem pegar no site lá, na internet às 8 horas da noite, isso é igual aqueles
sabe aquele negócio de aposta, aquelas coisas. Você vai aí, tu pega a sua vez, tipo, você quer comprar ingresso para show, essas coisas, né? Você entra no site, os primeiros que entrarem conseguem a vaga. E ele te sugere um horário e você não pode nem desistir. Se ele te sugerir, tipo, 10h30 da manhã, acabou. É aquele ali. Se você sair fora e dizer que não quer, você não pega outro, porque já tem 500 na espera atrás de você, né? Pode crer. Que eles acham que é melhor do que o sistema antigo. O sistema antigo, o pessoal ia chegando, até uma hora que ela contava 500 pessoas, ela dizia, não tem mais vaga, você pode ir para casa que não vai ter mais jeito. Pelo menos você sabia, né, cara? Quando acontece isso, você podia ir para o hospital de uma vez, né? A diferença é que, nesse caso, você não sabia quando você ia ser atendido, né? Você chegava lá, tinha 40 na sua frente, podia ser às 9 da manhã, podia ser às 2 da tarde, você não tinha como saber. E agora, nesse esquema, ela te dá uma reserva para às 9h40 da manhã. Então, você chega lá às 9h20, você sabe que em mais uma hora e meia, você vai ser atendido. Você chega lá e, por exemplo, acontece muito isso de tipo, logo cedo já não tem mais consulta para o dia, para aquela clínica? Normal. Aqui. Acontece bastante. Aqui não, aqui ainda você consegue ir nas clínicas e conseguir o encaixe, ou você nessa clínica pode no mesmo dia. Nessa minha clínica aqui, eles falam assim, você não conseguiu à noite, que 8 horas da noite você tentou, não conseguiu vaga. Você não entrou rápido o suficiente na fila lá. Então, no outro dia você pode ir 7 horas da manhã lá para tentar conseguir o encaixe. Aí a moça vai te dizer, tem um encaixe às 11h45 da manhã. Pronto. Daí para casa, depois você volta, vai trabalhar, sei lá, um pouquinho depois você volta. Uhum. Mas no caso dela não dava isso, né? No caso dela não dava isso. Então, a gente decidiu ir para a clínica, também não tinha esse modelo na época. A gente chegou, ela sentou lá. Por coincidência, nesse dia não tinha muita gente, a gente deu uma sorte lascada, porque não tinha muita gente. Com meia hora a gente foi atendido. Então a gente chegou, sentou, foi ver a enfermeira. A enfermeira mandou ver o médico mandou descer fazer a radiografia, né? O tornozelo dela estava dessa grossura, como eu falei. E aí, quando a gente voltou, ele falou, quebrou, tá? Teve uma fratura, não no osso principal da perna, no outro, não sei como é o nome em português mais, tá? Ele chama de peroné em francês. Tá, daí tíbia? Não, a tíbia é o mais grosso, é o principal. Do lado dela tem um osso que vai... eu sei, aquele ossinho. Exatamente. Foi ele que quebrou, e fez assim. Assim, tipo, passou para cima do outro. Exato. Isso dói. E daí, ele já consultou direto ali? Já resolveu o teu problema? Então, o que aconteceu? O médico, ele constatou, o médico geral, né, serviço por um clínico geral, ele constatou a fratura na imagem, e ele falou, quebrou, você tem que ir para o hospital. Aqui a gente não vai fazer nada, isso é um caso, muito provavelmente, de cirurgia, né? Ele falou assim, se tem tratamento, talvez cirúrgico. Porque o osso foi um em cima do outro assim? Sim, porque teve a fratura foi realmente... posicionar, né? Porque se ele tivesse partido e ficado no lugar, eu acredito, não sou médico, mas eu imagino que ele ia dizer que... Ele ia tentar imobilizar. Exato, imobilizar e deixar fazer isso. Só que não foi, o osso fez assim, né? Sim. Aí ela tinha jeito. Então a gente entrou e ele ainda falou assim, vá logo, porque eu acho que lá tem um esquema de horário no hospital. Você tem que chegar rápido no hospital. Isso já era umas 10h40, 10h45 da manhã, quando a gente saiu da clínica, né? Sim. E aí você sabe, né? Se você é uma pessoa que não consegue se locomover, tá com uma perna só, não é rápido a coisa. Então, até a gente descer do terceiro andar da clínica, conseguir uma cadeira de volta, ela tá... Não era com cadeira de roda? Não era com cadeira de roda? Não, assim, a clínica tem uma cadeira de roda, dentro da clínica tem várias, né? Então, quando a gente chegou, eu desci do carro, fui lá pegar a cadeira de roda, vim buscar ela, andei, voltei, fiz o esquema todo para a cadeira de roda. Paguei um ticket de estacionamento e saí, fui para o hospital. Que era do outro lado da cidade, né? No caso aqui. E isso é um outro ponto interessante a gente comentar, porque aqui no Quebec, eu não sei como é que é pro lado de vocês, mas aqui na cidade especificamente tem hospitais especializados nas diversas áreas da medicina. Então, tipo, ortopedia é num hospital, se a vista é outro hospital, se tem um problema, sei lá, de apêndice, outra coisa, tá? Dependendo do que você faz, não é todo hospital que opera qualquer coisa, tá? Porque tem a questão dos equipamentos especializados, do pessoal com especialização. Quer dizer, nesses hospitais, os enfermeiros são treinados
os médicos, o pessoal do atendimento, tudo é preparado para esse tipo de situação, né? Então, eles fazem especialização nisso. Aqui em Ottawa, o Ottawa General, que é o hospital onde eu geralmente acabo indo, ele tem várias especializações. Então... Aqui é o Vancouver General Hospital. Acho que quando é General Hospital, é várias especializações em só. Também conhecido como pau para toda obra, né? O que é comum aqui, por exemplo, maternidade. Maternidade tem tudo quanto é hospital. Se você vai ter filho, você pode escolher em qual hospital você vai, você não precisa ir em um específico. Né? Para coisas do tipo, a pessoa, sei lá, está com problema cardíaco, alguma coisa assim, eu acho que todo hospital também ele resolve. Mas tem umas coisas tipo visão, né? Que é aquele esquema, eles não têm equipamento, né, de ponta para estar... Tem 10 hospitais na cidade para ter em todos os hospitais replicar a estrutura toda, entendeu? Pode crer. Eles especializam e dividem as coisas, vamos dizer assim, economizando nesse aspecto. Tá, e tu saísse de lá e fosse parar no hospital de fraturas, né? Exato, fomos lá para o hospital, exatamente. Que é um hospital especializado em ortopedia, em geral, fratura. Cheguei no hospital, é a mesma coisa, né? Tem que descer lá dentro, pegar uma cadeira de roda, voltar e tal. Peguei ela, botei na cadeira, peguei o local, a mulher falou, você vai para lá. E peguei o corredor longo, hospital grande pra caramba. Corredor adentro, quando eu chego lá, tá aquela plaquinha bonitinha escrito fechado. Oi? Aí eu falei assim, como assim fechado, né? Isso o pessoal circulando, gente para cirurgia, gente fazendo coisa, enfermeiro saindo, chamando o outro, um monte de gente lá, mas a recepção estava fechada. A recepção estava fechada. Aí eu fui lá e bati, falei, que a minha esposa fraturou a perna e tal, tá aqui o CD e tal. A mulher falou, meu senhor, o atendimento é só até às 11 da manhã, volte amanhã. E que horas que era isso? 11h10. Tu tá de sacanagem. Eu falei que eu saí 10h45? Eu saí 10h45, até eu chegar lá no hospital devia ser umas 11 horas, cadeira de roda e tudo, até eu conseguir fazer tudo. Chegar lá, deu 11h10, dançou. Tu tá de sacanagem. Aí eu cheguei e falei assim, cara, como assim vocês vão deixar uma pessoa que tem uma fratura ser mandada para casa? Sabe? Aí a mulher ficou com cara de tacho e te disse, não é meu problema. Ela falou, é assim mesmo. E na verdade, eu já sabia. Ela falou assim mesmo, e te mandou para casa mesmo? Na verdade, eu já sabia disso porque eu fraturei, deixa eu puxar o braço, esse dedo aqui, né? Tem um ossinho bem aqui em cima, ó. Esse dedo qual? Esse aqui. Homem sem vídeo. Isso, o cotoquinho aqui. Você quer dizer o dedo do meio. O dedo do meio, exatamente. Jogando futebol uma vez, aconteceu a mesma coisa comigo. A bola bateu na mão assim, ó, aqui. E o ossinho fez assim, ó, ele quebrou e fez isso, é a mesma coisa. Seu último pedaço do dedo subiu, então. Subiu, Inclusive ele é alto, não sei se dá pra ver na câmera aqui, ó. Não sei, se você tá ouvindo no podcast, você não vai conseguir ver. Você não pode esquecer, você vai ver. Vai no nosso canal no YouTube, tem um vídeo lá, você vai ver. Aí, cara, então o que acontece? Aí eu falei, tá, beleza, eu vou sair com ela aqui e vou entrar na urgência do hospital. Ah, sim. Quero ver se eles não me atendem. Então, peguei ela, vim andando. Quando eu cheguei na porta da urgência, tinha um enfermeiro. Eu soltei ela, fui lá falar com o cara, né? Falei, eu fui ali, mandaram, disseram que estava fechado, não atendia mais e tal. Eu vou entrar aqui. O cara falou, senhor, se você entrar aqui, vai dar no mesmo. A gente vai pegar o CD, vai olhar, vai dizer, é realmente uma fratura, tem que ser um atendimento no centro especializado, que é aqui do lado onde você estava, vá para casa. Volte amanhã, 7h. Caraca. E daí... Aí a gente descobriu que por quê? Porque esse hospital que faz as cirurgias, que faz o tratamento, que faz tudo. Então eles pegam todo mundo de manhã, empilham essa galera toda, à tarde eles passam a tarde inteira fazendo cirurgia e tratando o povo, e recuperando e alojando para a noite, no dia eles começam a fazer esse ciclo. Não funciona 24 horas, não é uma coisa direta, entendeu? É uma limitação do hospital, no caso era assim. Aí foi o primeiro baque, né, cara? Porque a gente falou, fazer o quê? Aí a gente foi para casa, peguei o telefone do carro de volta, levei para casa, fui atrás de Tilenol, dessas coisas. O cara na urgência ela perguntou se tem remédio para dor, essas coisas e tal. Aí ele deu uns comprimidos lá para nós, a gente voltou, eu peguei, a minha casa aqui é 2 andares, então eu peguei o colchão lá de cima, desci, ela para dormir no térreo, embaixo, para evitar deslocamento maior, porque o cara falou para a gente, não bota o pé no chão. Faz qualquer coisa, mas não bota o pé dela no chão.
Isso não ia piorar, né? Para não piorar a história, exatamente. E no outro dia, 7 horas da manhã, você volta. Caraca, bicho. Então, tipo, basicamente você pegou morfina, né, no hospital, injetou no pescoço da mulher e disse, segura as pontas que em 24 horas a gente tá de volta aqui. Eu falei assim, minha vingança será maligna, né? Pula aquelas... Aí, cara, não teve jeito. Então a gente pegou e voltou. Então isso aí é uma outra coisa que a galera tem que ficar ligada, né? Tem que saber como é que... Tipo assim, vocês falaram que tem um General Hospital aí, por aí. Uhum. Se acontecer, vá para ele, não vá para outro, porque lá você tem mais chance de ser atendido da forma... Mas eu não sei se todos os departamentos estão funcionando assim 24 horas. Eu acho que, por exemplo, um General Hospital, eles vão ter as especialidades onde você tem mais risco de morte de paciente funcionando 24 horas. Caso de fratura, dificilmente é. Pois porque aqui a gente sabe que tem falta de mão de obra em todos os setores. Então... E aquela coisa, né, por exemplo, já aconteceu, meu filho sofreu de apendicite, a gente entrou no hospital, o cara falou, tá, a gente vai operar daqui a 1 hora. A médica vai vir, a gente vai telefonar. Assim, você não pode, o médico não pode estar 24, você não pode ter cirurgiões de todas as especialidades 24 horas disponíveis no hospital, né? Sim, e apendicite tem que ser na hora, porque senão já era, né? Pois é. Então, a gente deu entrada, no caso do meu filho, e eles telefonaram para a médica veio e fez a cirurgia. Mas ela não estava lá, né? Sim. Não é uma coisa que acontece toda hora e nesse dia não era o plantão dela, né? Então, ela não recebe cada esse. Então, foi mais ou menos isso. Então, isso é uma coisa para o pessoal ficar ligado, porque dependendo de onde você for, você pode ainda ter que arcar com transporte para outro canto e tal. É meio chato isso, né? Pode crer. Além da questão da prioridade. Beleza? Então, outra coisa interessante que aconteceu aí, que eu falei da radiografia, que isso é uma prática por aqui, não sei se por aí é também assim, é que você faz o teu coisa de imagem, seja tomografia, seja qualquer coisa, eles gravam isso num software que tem nas clínicas, nos hospitais, é o mesmo software em todo canto, e aí você leva uma mídia, você leva um DVD, um CD, o que eles tiverem para gravar lá. Sim. E aí você chega no hospital e fala, ó, você não tem que fazer radiografia de novo, fazer tudo de novo, tá tudo na imagem ali, você vai entregar ao médico lá especializado, ele põe no computador, né, já não se usa mais aquele esquema de você bater a radiografia e levar a chapa, né? Do cara botar na luz lá para ver. Então eles põem na tela, ele já olha todas as imagens, as diferentes, né, ângulos que você fez a radiografia, e o cara já sai dali com um laudo. Isso acontece quando você faz, tipo, para uma bronquite, acontece quando você faz para uma fratura, acontece quando você faz para um problema, sei lá, de qualquer coisa, né? Então, precisou de imagem, eles têm essa comunicação, só não é tudo interligado, né? Então você não consegue de um hospital para o outro ter necessariamente a informação. Eu não sei, você tem alguma experiência, Márcia? Porque a minha experiência que eu tive com isso foi assim, eu fiz mamografia e ultrassom em Ontário, e a imagem ficou no sistema deles lá, e daí a minha médica de família tinha direto acesso ao sistema, não tinha eu carregar nada para lugar nenhum, a médica acessava tudo pelo computador. Mas você fez no mesmo canto ou fez em outro canto? Não, era uma clínica fora do hospital. E aí quando eu vim para cá, eu precisava desses exames para minha médica de família aqui. Então eu entrei em contato com a clínica lá onde eu fiz o exame, e eles pegaram os dados ao telefone, tudo da minha médica de família aqui, daí eles iam ligar, eles iam se comunicar por e-mail e tal, porque eles iam enviar as imagens para minha médica de família aqui. Pode crer, entendeu? Pode crer. Porque daí, como é outra província, o sistema era separado, né? Mas eu nunca vi esse exame, nunca peguei na mão, nem em papel e nem em mídia. Cara, eu vou te dizer que quando a gente se mudou para cá, a minha médica fez a mesma coisa, entrou em contato com o Quebec, e a gente acabou seguindo um caminho semelhante. Eles entraram em contato com a clínica direto, e a clínica que a gente tinha médico, que ficava nossa médica de família, ela mandou todos os documentos de uma vez. Tirando isso, eu precisei ser encaminhado para um especialista já uma vez, e nesse caso o que a médica fez foi ela imprimiu todos os meus exames, tudo que eu já tinha feito com ela, e me entregou impresso. Só que daí eu cheguei para consulta com a especialista,
tava tudo no sistema já. Ela disse, eu levei aqueles papéis à toa, assim, mas eu tenho tudo impresso. Ela, não, tá tudo aqui já. Ela, tipo, mas ficava lá com a minha médica. Não, tá tudo integrado. Cara, o dossiê em si, ele vai, certo? Por exemplo, se eu for dentro da minha clínica lá, a radiografia é uma empresa, a clínica é uma outra, tudo é separado, né? Fisioterapia e tudo. Se eu for na clínica lá e fizer uma radiografia, quando eu voltar no médico lá em cima, ele no sistema todo, ele tudo se comunica, ele consegue fazer. Talvez no dia seguinte, talvez com 24 horas, com 48 horas, vá tudo para o seu dossiê. Hoje aqui, em qualquer lugar que eu vá, o cara pergunta quem é seu médico de família, de qual clínica? Eu digo, tal médico, tal clínica, você telefona, as informações elas trafegam se você tem que carregar. Mas talvez como é uma coisa do mesmo dia, não sei se é por esse motivo, entendeu? Porque hoje, se eu chegar lá, hoje, na minha clínica, e falar com o meu médico, ele vai acessar as radiografias, tudo que eu fiz está lá no sistema, ninguém precisa mandar nada. Mas nesse caso específico, entendeu? Eles mandam, e eu lembro que na época que eu fraturei o dedo, foi a mesma coisa. Entendeu? Eu fraturei o dedo meio-dia, comigo foi exatamente a mesma coisa, fraturei o dedo meio-dia, fui na clínica, o cara viu, eu acho que fraturou, vai para o hospital, e me mandou levar o CD. Foi o que eu fiz. Né? E aí, aquela história, chegamos no hospital, cara, e foi super interessante. A gente foi no outro dia seguinte, 7 horas da manhã, né? Demos a entrada lá com o CD, com o equipamento todo, e foi beleza, cara. Pô, você espera aqui e tal. O médico chamou na nossa vez, e o atendimento normal, ele olhou lá e falou: realmente fraturou. Esse caso é um caso de cirurgia, a sua cirurgia vai acontecer daqui a pouco. Então você se prepara que você vai subir para o centro cirúrgico daqui a pouquinho. Peraí, como é que é? 15 minutos. Isso daqui a pouco. Daqui a pouco, assim, já, entendeu? The next few minutes, bem por aí. Não deu nem para preparar psicologicamente. Não dá para preparar psicologicamente. Tipo, não tem opção, assim, foi assim, simplesmente vamos fazer a cirurgia, acabou, meu filho. Inclusive a gente perguntou, não é um caso de você, como a gente diz, engessar, fazer alguma coisa. Ela falou, olha, nesse caso aqui, com o osso deslocado e tudo, não tem o que fazer. A gente recomenda a cirurgia, senão não vai. E você tem que fazer nas primeiras 24 horas. Se você não fizer logo... Porque o osso começa a colar, né? Aí você corre outros perigos. É pior. A intervenção é mais séria depois. Eu sei porque eu já tive osso que quebrou, colou, teve que ser quebrado de novo. É uma experiência ótima. Só curiosidade, quanto tempo durou a cirurgia? No meu caso? No caso dela? No caso? Eu não quero saber de ti. Ninguém quer saber de você, Berger. Você não notou que o programa é sobre ela? Exato. No caso da minha esposa, a cirurgia demorou 2 horas e pouco. Contando o tempo da anestesia, recuperação, tudo. Né? Foi 1 hora de cirurgia, mais ou menos. E foi assim, né? A gente foi para lá, ele falou, ela sentou na cadeira de roda de novo e falou, você vai para o 2º andar e leva esse papel para entregar para o cara lá. Quando a gente chegou lá, tinha uma espécie de salinha bem legal. É uma espécie de sala de espera, mas como privada, para cada, sabe, tem vários, eu só fazia uma coisa, 1, 2, vários módulos assim. Eu sei, eu tive um hospital assim. Pois é, para você esperar. Aí quando a gente chegou, tinha uns 5 ou 6 lá, já sentado assim, né? A gente pegou o próximo local, o vago, e sentou lá. Porra, cirurgia em fila. Sério. Eu imagino. Aí a gente sentou lá, o enfermeiro veio e falou, tá aqui o papel dela, o médico mandou, o cara falou, beleza e tal. Falou, você aguarda aí, daqui a pouco depois a gente chama. Vamos sentar, né? E sentamos lá e de repente o cara faz, já chamou ela. Saco. Aí já veio o enfermeiro com aquela roupinha de cirurgia, que ela falou, toma aqui, fecha a cortina, veste a roupa, não sei o quê, deita nessa maca aqui, que você é a próxima, já vai entrar. Deita nessa maca aqui. Só faltou ela dizer, se injeta esse negócio que você vai dormir, já corta aí para o médico simplificar a vida dele, né? Isso. Aí já trouxeram o esquema todo. Nessa hora foi que veio Cara, esse negócio meu tá caindo de novo, cara. Chato isso. Veio o anestesista, né? E aí foi uma parte interessante. Antes de você entrar na anestesia, uma coisa que eu acho interessante aqui, você falando do processo deles prepararem ela para ir tudo, eu acho interessante como eles são muito eficientes, assim, muito rápidos, a coisa acontece, tem que fazer isso, e já estão
levando a pessoa, né? Porque eles têm uma demora para você né? chegar até o atendimento, às vezes, mas a hora que se você entrou na tua vez, o negócio é bem eficiente, assim, eu achei toda vez que precisei. Não tem preparo psicológico e vamos conversar com o cliente. Mas não tô ali para isso. Tipo assim, ó, o negócio é o seguinte, tem que operar esse negócio aqui. Então... Anda logo. Tempo a perder, não. Hoje, acabou, né? Tem que ser já. Todo mundo. E aí foi interessante que o anestesista veio, né? E falou, ó, você tem 3 opções de anestesia. Você tem anestesia geral, a gente apaga você e quando você acordar, operou. Você tem anestesia que eles dão tipo quando você está grávida, epidural, você gela da barriga para baixo. E você tem anestesia local, uma anestesia específica, a técnica nova, ele falou, a gente dá atrás da perna e ela imobiliza tipo do joelho para baixo. Aí a gente foi conversar sobre ele, foi explicar quais eram as consequências de cada um, onde vai sentir mais dor, não sei o que faz, deu todas as coisas, e ela optou por pela, no caso, essa de local, a de trás. E falou assim, ó, você fica consciente o tempo todo, a gente achou que era o mais tranquilo, viu? Que era anestesia menos invasiva. Porém, você fica consciente, né? Eu achei que ela queria dormir, eu quero dormir. Pois é, né? Eu quero acordar quando estiver pronto. Nossa, cara, você mete morfina, chama uma guila, manda dar um soco bem aqui no queixo, mas apagar. Pois é, cara. Mas a gente chegou à conclusão, e ela chegou à conclusão que essa era a melhor. Então, foi essa, né? Aí ela entrou para o centro cirúrgico, ela falou, olha, cirurgia de 1 hora mais ou menos, mais o tempo dela dormir, acordar, preparação, aquela coisa toda, vai demorar um pouco mais, então vocês esperem aí. Ele até falou, porque isso já era quase 11 horas da manhã, né? 11 horas para meio-dia. Você tinha chegado que horas lá mesmo? A gente chegou às 7 da manhã. 7 da manhã, às 11. A gente foi ver o médico às 10, mais ou menos. E aí, esse tempo todo, foi mais ou menos isso. 3 horas. Aí ela entrou. Porque que é a história? 7 horas da manhã, chega nós e todo mundo que chega, que os caras do dia anterior mandaram chegar às 7 horas da manhã, né? Tu e o time do Flamengo, sim. E o time do Flamengo todinho lá. A torcida do Flamengo. O time é pouca gente. O time da torcida. E aí, ela entrou pro centro cirúrgico. Quando ela entrou pro centro cirúrgico, eu fui almoçar, não tinha o que fazer, né? A gente acordou cedo. Ela não podia comer. Por coincidência, eu também não tinha comido, aí eu saí para almoçar. Fui lá perto para procurar uma lanchonete e comer alguma coisa. Curiosidade, como é que era o restaurante lá do hospital? Não sei, eu não fui lá. Você saiu para comer. Eu saí para comer fora. Saiu. Mas, olha, geralmente, o restaurante do hospital parece uma grande cafeteria, que ela arruma de mesa, assim, um salão gigante, enorme. E é esquema bandejão, né? Eles têm umas bandejas. Eu não vi se o hospital tem aquele esquema tipo self-service, que você tem uns lugarzinhos que você vai dizendo que você come, entendeu? Entendi. Porque geralmente quando você está sendo atendido, eles trazem a bandeja com a refeição, né? Então você não... Tipo, meu filho, quando se operou, lá eles trazem refeição no quarto e vão dando de acordo com o que você pode comer e tal, aquela coisa toda. Sim. Pode crer. Sei dizer. Não cheguei a ver. Eu devo confessar que a cafeteria do Hospital General aqui de Ottawa não é exatamente um Batel Grill ou um... Batel Grill. Você chega ali e é assim, ó, tem essa pizza velha, e esse sanduíche sem graça e acabou. Tá bem parecido com o Tim Hortons, me dá pizza sem graça mesmo. Eu sei que eles têm muito, cara, aquelas coisas do tipo, sabe, leitinho, não sei o que, suquinho, as coisas tudo já pronto, sanduíche prontinho, empacotado, aquelas coisas assim. Mas o que eles servem lá, que não é, obviamente, uma grande especialidade, é pra galera matar a fome, né? Não é para você. Você me lembrou que eu fui no General North York General Hospital lá em Toronto e a gente procurou um lugar para comer. A hora que a gente saiu, que meu filho tinha sido atendido em emergência e só tinha Tim Hortons e essas coisinhas assim, tipo snack. Eu falei, que ruim, porque tipo no Brasil eu já tinha ido em hospital grande em São Paulo, né? E daí você tem aqueles restaurantes que é uma comida tipo quase de hotel. Assim, é uma cidade, é praticamente um shopping center, né, cara? E comida boa, assim, então... E para ajudar era São Paulo, se duvidar tinha casa... Não, era Einstein, Sírio, né? Tudo coisa de primeira, assim. Se duvidar, já devem ter lançado assim, Outback, Sírio-Libanês já. Por aí.
Aí quando eu vi o Tim Hortons, assim, foi a minha decepção. Vale dizer que isso aí que você está falando é privado, né? Quando é privado é mais fácil, né? Não, é totalmente diferente, não pode comparar, gente. No público não dá para você público são achar coisas... igual. No público de São Paulo, você ia ver o cara vendendo churrasquinho de gato. E agradeça se for de gato, né? E aí, cara, então, só para continuar a história, o que aconteceu? Ela saiu da cirurgia, né? E a vantagem de ter feito local é que o cara falou, olha, anestesia, você ainda vai demorar umas 3 horas para passar o efeito, então por enquanto você está livre de dor, vai doer depois. Aí ele deu toda uma série de medicamento, um monte de coisa, mas a vantagem é que ela em si estava de boa, né? Uhum. Então ele falou o seguinte, ó, você aguarda aí que vem o cara da etapa 2 agora aqui para lhe explicar as coisas. Falei, beleza. Que era o residente de ortopedia, agora ia conversar. Chega o cara da etapa 2 lá, fala assim, olha, ele já vem com as muletas na mão, né? Aí ele falou, você não tá com vontade de ir no banheiro? Ela falou, podia fazer xixi. Ele, então, você não pode pôr esse pé no chão, né? Pelos próximos 15 dias. Então, vai aprender a andar de muleta. Toma aqui a muleta e você vai aprender a andar de muleta. Ajustou a muleta pro tamanho dela e tal, tudo. E o cara foi carregando o soro e ela foi muletando até lá. Uhum. Foi no banheiro e tal. Quando ela voltou, tinha um monte de papel na nossa mesinha lá, naquela cartinha reservada, tinha um monte de papel, né? Uma saioca assim. Veio aquele medo de dizer assim, puta, não era tão de graça quanto eu esperava. Pois né? Olha só. Né? Aí o cara falou, olha, esse papel aqui é pro seguro, esse papel aqui, depois a gente vai conversar sobre isso. Esse papel é sobre para isso, esse papel aqui é para aquilo, isso aqui você vai deixar lá embaixo, e não sei o que e tal. Tá aqui a sua alta, pode ir para casa. Oi? Aí, pois é, eu falei, como assim, né? Porra. Acabou? Ela entrou, operou, ela não tem mais nada a fazer aqui não, tá? A nosso papel já tá feito. Agora, recuperação. Metade dos papéis que estavam embaixo desses primeiros que ele deu, era um monte de coisa para você ler e explicar como é que as coisas funcionavam, entendeu? Então tinha endereço de clínica de fisioterapia, tinha endereço de campo para você comprar as coisas, equipamento, tinha um monte de informação, tinha informação sobre os medicamentos que ele deu, uma patadinha de coisa. Uhum. O cara falou, ó, você tá bem, tá tudo tranquilo, beleza, já fez xixi, já andou, você na cadeira de roda, pode ir embora. Tá. Né? E aí o cara deu para nós uma imagem, né, da plaquinha que ela colocou de, sei lá, titânio lá, o negócio lá, com os 6 parafusos que meigo. Na perna lá. Ela te deu o quê? A radiografia do negócio? Ela mostrou, ele foi deu um papel. Um selfie, chegou assim aquela carinha. Ele me deu uma folha, cara, que na folha tinha explicando o que era, tipo uma xerox, assim, sabe? Impressa no papel. Entendi. Ele mostrou na tela. E quando ele mostrou na tela, eu falei, eu posso bater uma foto do celular? Ele falou, pode. Então ele passou os vários ângulos das radiografias, das coisas que ele tinha feito da cirurgia, e eu bati uma foto disso tudo. Por que eu fiz isso? Porque quando você vai lidar com emprego, com seguro, com as coisas, tudo, é bom você ter o máximo de informação possível, porque você nunca sabe o que os caras vão pedir, né? É justo. Então isso é uma outra dica para a galera. Por favor, vocês tiverem, infelizmente, na situação dessa, documentem-se de tudo. Tudo que a maçaroca de papel que o cara te deu, leve, guarde com você, bata cópia de tudo, para você poder provar depois. É justo, é justo. E aí foi aquela coisa, né? Primeiro, a gente teve que avisar o emprego dela que ela tinha se operado, que ela ia ficar inicialmente 1 mês fora do trabalho, porque ela tinha que ficar 20 dias com a perna para cima, e depois ela ia começar a reabilitação para começar a pensar em aprender a andar de novo, né? Fora o controle todo. Então ela não ia poder trabalhar por 1 mês, você tinha que avisar ao empregador. 1 mês de folga com esse negócio. Já saiu de lá com o papel do médico dizendo, 1 mês off, sem trabalho. Entendi. Tempo de recuperação. E aí a gente falou, tá, beleza, mandamos e-mail, ela telefonou para a chefe dela, explicou tudo. E aí eu fui atrás, cara, a gente foi começar a outra parte, né? Você começar a pensar no que você tem que fazer quando você tem uma pessoa com um handicap dentro de casa, né? Com uma limitação. Como eu falei, eu tinha uma casa de 2 andares, né? Os quartos são em cima. A gente não ia deixar ela dormir, ficar um colchão, né? Ela sozinha no colchão de solteiro 1 mês na sala de casa, né? Né? Aí o cara falou, não pode molhar em hipótese nenhuma. Para ajudar. Para ajudar, porque tem uma
nos negócios que ele colocou lá que não podia molhar. Então daí começou, né? A gente teve que alugar uma cadeira de roda, que até então estava usando a da clínica, do hospital, de todo canto. Sim. Então a gente teve que alugar uma cadeira de roda para usar, mesmo que ela circular dentro de casa, né? Para ir da sala para a sala de jantar, para ir na cozinha, para voltar, para ir no banheiro, tudo você precisa se deslocar, né? Ou era muleta ou era cadeira de roda. Ela achava a muleta ruim, porque a muleta você usa um dia, dois, depois começa a doer os braços, começa... Dói. Muleta é punk para usar. Pois é. Assim. Então a gente alugou a cadeira de roda, já tinha alugado as muletas. Eu tive que alugar um apoio para o sanitário. Tem isso. Tem sanitário que você tem, dependendo da configuração do seu banheiro, tem banheiro que você a pia está do lado, alguma coisa assim, você consegue apoiar para ajudar a levantar. Lembrando que você está com a perna só, né? Sim. Então você imagina, você sentou ali... É apoiar na pia, que dependendo da pia, se apoiar pode... mais. Você corre o risco de voar ainda, cara. Cair de novo com a pia. Tá, onde você achou essa calhamaça de equipamento? Pois é, nos papéis que a gente recebeu tinha o nome de vários centros de prótese, de órteses, né, que eles chamam aqui, para você pegar todo esse equipamento. Então eu fui lá, com a lista do médico, o papel do médico, falei, queria uma cadeira de roda, queria isso, eu falei, ela vai tomar banho, não vai conseguir tomar banho em pé, né? Tem que tomar banho sentado, eu preciso de uma cadeira que eu possa pôr dentro do box, do chuveiro. Justo. Eu preciso de um banquinho para, sei lá. Então a gente foi vendo um monte de coisa que precisava. E nessas horas... Não podia molhar. E sorte a sua que você não tinha banheira, né? Senão, imagina... Nossa, cara... Quando a pessoa tem um banheiro que tem só a banheira... Não, mas aí eu acho que tem um tipo de apoio específico que você vai tomar... Porque é aquela história, não pode tomar banho de chuveiro assim, porque... Mas tinha banheiro, chuveiro no andar de baixo? Não tinha. Tem que ser tudo em cima. Então a gente foi fazer, primeira coisa, a gente foi fazer um treinamento para como ela vai subir a escada e como ela vai descer a escada com o pé só. Né? Nossa, cara. Descer é meio cruel, porque você não tem estabilidade, está preocupado com a outra perna que não pode encostar em nada. Né? Então foi aquela coisa de assim, falei, você faz igual criancinha, você senta. Isso, era isso que eu ia falar. Não dá pra fazer. Vai descendo degrau por degrau devagarzinho e tal, né? Para poder fazer. Mas ela ia sentada. Eu achei que ela ajoelhava e ia descendo de costas, assim, que nem eu ensinei meus filhos a fazer. Pois é, assim. Uma ajoelhadinha. Mas não pode uma perna, pode? O ajoelhado a gente fez para ela subir. Né? E eu fui, assim, tipo assim, sempre um dos meus filhos, ia segurando a perna dela na altura do joelho, a perna machucada, para ela não mexer, entendeu? Para ela não fazer assim, não bater a perna na escada e não fazer nada, viu? Sim. Olha a menina trabalheira. Nossa, pois é. Entendi. E isso foi o primeiro mês inteiro. E assim, ela acordava de manhã, ela trocava de roupa, descia, sentava na cadeira de roda, ia lá pro sofá e ficava lá o tempo todo, que não podia fazer nada, a perna de ficar pra cima. Quem que ficou? Porque você ia trabalhar, né? Essa era a minha pergunta. Você tirou licença também? Então, os primeiros 2 ou 3 dias eu tirei licença, eu tirei uma folga, certo? Eu falei que era segunda-feira, mas honestamente eu não tenho certeza. Talvez a gente tenha sido sorte, eu não lembro agora, de ter sido tipo uma quinta-feira, e aí eu tirei a sexta, fiquei o sábado, domingo e a segunda-feira em casa. Eu não lembro se foi na segunda eu fiquei a semana, mas eu tirei 3 dias sem trabalhar para ajudar, e depois eu comecei, tipo, aí vim na hora do almoço, aí vim, sei lá, a fazer um zigue-zague. Eu tive que avisar na minha empresa também, sim, o trabalho tinha acontecido, e pedir para o chefe dar uma maneirada, ajudar aí para fazer. E nessa hora, a gente tem direito a alguns dias de licença médica, essas coisas, quando a gente fica doente e tal. Eu usei as minhas para poder... O sick day, né? Para poder pegar as faltas, né? Sim. E ela entrou no processo, que é aquela história. Você entra num processo com a seguradora, porque você tem que se reembolsar por todos os equipamentos que você alugou, né? Você tem que como é que diz? Ver no meu caso, com o meu empregador, porque ela tinha, tipo, a cada 2 semanas uma consulta médica. Tinha que ir lá para ver, fazer uma radiografia, fazer uma coisa e ver como é que era. Teve que tirar a tala da primeira coisa depois e tal. Tem um monte de etapas, né, na história. Sim. Então foram várias idas ao hospital, a parte de tratamento e recuperação. E aí, fora a adaptação da casa, né, que foi interessante. E outra coisa que acontece é a história da rotina, né, cara? Porque quando você é um casal com filhos, geralmente você divide as coisas. Então, faz uma coisa, o outro faz outra e tal. E ela ficou, pelo menos por esses primeiros 20 dias,
era limitada total. Tinha que ficar sentado, não podia fazer nada e não podia mexer o pé, né? Então foi assim, foi um pouco mais punk do meu lado, porque eu ia deixar os meninos e fazer o café da manhã, fazer as coisas, fazer o almoço e voltar para ajudar ela a botar o almoço, fazer um monte de coisa. Quantos anos tinha seus filhos nessa época? Já eram grandes, eu não tinha grandes assim, né? 18 e 21. Grandes, praticamente 8 e autônomos. 11 anos, né? 8 e 11, mas tipo, não era a idade que já dava para eles fazerem tudo. O meu de 11 já fazia um bocado de coisa, o de 8 ainda não. Hoje ele faz, né? Quase 10 agora ele faz, mas não fazia antes. Mas, assim, pelo menos eles não são mais aquelas crianças que exigem um cuidado, tipo de bebê de 2 anos, 3 anos, que o pai precisa estar junto. Se tivesse sido, eu acho que eu teria tirado umas férias, eu acho. Chamado sua mãe para vir ajudar. Minha mãe estava no Brasil, não dava, né? Putz. Não, mas aí pagava passagem. Pelo amor de Deus, Mas é uma coisa a se pensar. Honestamente, a gente não pensou nisso, mas podia ter a ajuda de algumas pessoas. Tiveram alguns amigos nossos que se revezaram e vieram alguns dias em casa para ajudar. Quando eu voltei a trabalhar nos primeiros dias, teve gente com ela para ajudar a dar uma mão. Teve gente que veio, vinha, lavava uma louça, fazia comida, dava uma mão para ajudar. Nessas horas, os amigos são bastante importantes, né? E daí, me diz uma coisa, quanto tempo que ela ficou assim? Cara, ela ficou assim os primeiros 20 dias. Nesse esquema de... não poder fazer nada. Não poder nem se mexer. Não poder nem se mexer. Depois de 20 dias, quando a gente voltou no hospital, o médico tirou o negócio lá e tudo, fez a radiografia, viu que estava tudo bem e falou, agora você vai começar a andar com apoio. Então, ele passou uma bota específica para ela. E com essa bota ela podia pôr o pé no chão, ela podia encostar o pé no chão, mas não apoiar a perna ainda nela, né? Não pôr força. Com uma força. Então a gente trocou a cadeira de rodas por um outro sistema, né? Que era uma espécie de... Sabe uma espécie de andar já que os velhinhos usam, o pessoal mais idoso? Sim. Sim, aqueles andadorzinhos, sim. Tem daqueles andadores com roda, um banquinho no meio. Então ela começava a andar, quando ela chegava em algum lugar, se ela precisasse ficar em pé, ela apoiava o joelho no banco, ficava em pé. Então ela ficava numa perna e o joelho no outro banquinho. Então não foi tão problemático, né? Se ela fosse lavar uma louça, fazer uma coisa, que nessa hora ela já estava por aqui, de não poder fazer nada, né? E é um saco você ficar sentado com essa limitação sem poder fazer porra nenhuma, né? Então, peraí. Ela leu? Ela leu. Ela leu alguns. Leu muitos, né? Ela leu alguns, confesso, ela leu alguns, sim. Chegou uma altura que ela estava lendo até, como é que é? Rótulo de embalagem, né? Não, chega uma hora assim, né? Produto, mais. Todos aqueles publicitários, aquelas coisas todas, foi tudo usado. E aí, como a gente disse, ela começou a fazer algumas coisas, né? Depois, quando a gente voltou de novo no hospital, o médico falou, agora você vai começar a andar, você tem que tirar esse esquema, botar o pé no chão e você vai poder fazer um passo, mas com apoio. Justo. Até depois ele tirar o apoio, ela ficar andando normal, né? Mancando, fazendo aquele ponto e vírgula ali, com a bota ainda. Pode crer. E depois, na última fase, ele mandou ela usar um tênis específico. Tênis. Ele falou, o outro pé pode ficar no chão, mas esse pé tem que estar no tênis, porque o tênis vai segurar e vai estabilizar a palma do teu pé ali, o solado do teu pé, desculpa, e vai dar estabilidade para a perna inteira. Então, a partir dali, você vai poder começar a andar. Então, você não pode andar descalço, tem que andar de tênis. Você vai começar a tentar subir escada, começar a fazer as coisas. E foi aí que ele começou a passar a fisioterapia. Mas já era quantos dias já? E já estava com 2 meses, mais ou menos. Nossa, você vê, bem longo. É uma recuperação bem longa, tá? Ela estava Ela está de licença ainda? Ela ficou 2 meses de licença. Ela ficou 3 de licença. Caralho. Porque aí, quando ela começou a fisioterapia, começou a fase da dor, né? Até então você está de boa, né? Quando você não tem mais apoio nem nada, começou a fase da dor e querer bater no Berg. E ela tinha que ficar, tipo assim, você vai pro trabalho, tem que ficar sentado, não tem onde você pôr a perna, dói e tal, você não trabalha direito, né? Não é muito produtivo. Então eles falam assim, você tem o direito. Teve uma amiga minha, cara, lá no trabalho, que aconteceu ano passado também. Ela teve o mesmo caso, mas ela
tipo, ela caiu na escada, uma coisa assim, fraturou o tornozelo também. Só que um pouco mais sério que a minha esposa. Ela passou quase 4 meses para voltar. Ela quebrou o quê? Ela quebrou bacia? Ela quebrou bacia? Ela quebrou o tornozelo também, do mesmo jeito. Só que a minha esposa quebrou de um lado e ela quebrou dos 2 lados. Nossa. Ela foi mais séria. Mas a mesma coisa, ela botou a placa, foi uma repetição, né? Tanto é que quando a gente teve a notícia que ela quebrou, a minha colega de trabalho lá, eu digo que ela é minha equipe, né? Ela é da minha arquiteta de sistema. Quando ela quebrou, eu falei, pode esquecer, nos próximos 3 meses ela não volta. A galera, não é assim não. Eu digo, tem exemplo em casa. Tá? Não é assim não, é um pouco pior. Ela não volta antes dos 3 meses nem a pau. É ruim mesmo, né? E isso, talvez uma pessoa que estivesse bem em forma, né? Uma pessoa que é mais atleta, que é assim, tal, com tratamento, está acostumado, talvez ela conseguisse se recuperar mais rápido, talvez, né? Mas não é todo mundo. Você, uma pessoa normal, demora para recuperar. Você vai apanhar, viu? Você vai apanhar em vários níveis nesse programa, a hora que ela escutar isso. Também estou achando que você vai apanhar. Assim... Você que está ouvindo esse programa, prezado ouvinte ou espectador, você pode aproveitar esse momento para já se despedindo do Berg, né? A gente não garante que ele vai continuar existindo depois disso. Então, mas é assim, a pessoa tem uma atleta para ter recuperação. Desculpa, Berg, a atleta para ter uma recuperação mais rápida. Assim, pessoa que é atleta, eu acho. Os atletas, eles têm toda uma preparação e tem toda uma série de tratamentos que a gente nem tem acesso. Aí sim, mas no caso assim de uma pessoa normal, mesmo que faz exercício, tudo é complicado, porque perna, quebrar um osso, assim, ainda mais com cirurgia, você sempre tem que botar teu peso ali em cima, complicado. Eu sei como é que é. Né? Eu fraturei esse dedinho, como eu falei, eu fraturei o dedo aqui, eles colocaram uma prótese que ficava em forma de V, assim, ó, que ficava pegando o dedo assim, entendeu? Quem não tá vendo no YouTube, desculpa, galera. Mas estabilizava reto o seu dedo, não deixava dobrar. Reto, assim, só o fato de você ter uma tela aqui, assim, no dedo, durante, cara, foram 6 semanas no meu caso. Sem poder mexer o maldito do dedo? Não, cara, e é o dedo do meio da mão, imagina, né? O meio da tua mão você não pode usar. A mão está inutilizada, você não pode usar os outros dedos para nada. É mesmo. Entendeu? Eu tenho o dedo aqui, que ele é meio torto, porque eu quebrei também, mas eu não tive nada desse negócio e não ali. Acho que ele quebrou e colou sozinho, ficou torto. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a recuperação dela. Ela fazia o exercício em casa ou era só aquele negócio que eu te odeio? Não, fazia. Fazia assim. Quando a gente foi para as clínicas de fisioterapia, né? Ela fazia o tratamento lá e o cara passava um monte de coisa para ela fazer em casa. Juro, porque é o que o fisioterapeuta faz. Pé só e flexionar o joelho. Tinha um monte de coisa de série de exercícios que ela fez, ela tinha que fazer. O cara falou assim, você quer voltar a andar logo? Você tem que fazer. Se você não fizer, você vai demorar mais tempo para conseguir andar. Demora mais, né? Você quer voltar a andar nesta vida ou na próxima? Só na próxima, exatamente. Tem que fazer isso. E o último ponto, cara, que eu queria falar nessa história toda, que é o lance do... Você perguntou, né? Falou, ela ficou 3 meses fora, né? Então, quando isso já é considerado para o trabalho uma ausência de longa duração. Sim. Quando você entra na ausência de... eles têm os processos de curta duração, média duração e longa duração. Quando você entra nesse esquema, você tem, primeiro, redução de salário. Sim. Isso é uma coisa a saber, quer dizer, você não foi lá no fogando o salário integral, não perdeu tudo, mas né, tem uma parte... mas ela continua recebendo alguma coisa, então. O seguro obrigatório, entre ele e o teu empregador, tem umas regras aí que varia acho que do curto para o médio, para o longo e tudo. Quem paga quando e quanto e qual porcentagem e tudo. Mas reduz até, tipo, você fica até, acho que uns 60% de salário, uma coisa assim. Bom, considerando que você, provavelmente, nesse estado, você não vai estar querendo fazer mais nada, ou pelo menos no caso, como você descreveu, ela não vai estar lá em muitas condições para fazer muita coisa, até compreensível o quanto é isso. Também, no nosso caso específico, foi no inverno, né? Então foi bem no final de novembro, então, por exemplo, dezembro, Natal, final de ano, essas coisas, ela estava off, né? Uma alegria, né? Um momento de muita alegria para a vida. Exato. Mas é como eu falei, então a gente teve para o seguro, para a parte do empregador, assim, o empregador ele colocou uma pessoa deles, os recursos humanos, específico para o dossiê dela. Então,
A gente tinha que mandar relatório de vez em quando. Toda vez que a gente ia no médico, o médico produzia um papel específico que ele tinha que assinar, ele tinha que preencher para dizer o que tinha, que ponto estava, como estava acontecendo e tudo. Sim. No tempo de ausência, ela tinha que explicar, a cada 2 semanas, ela tinha que confirmar se ela voltava a trabalhar ou não, mesmo ela sabendo que ela não voltava, entendeu? Tipo, ó, tinha uma enquete lá. Uhum. Quando você fica em ausência de longa duração por acidente, nesse caso, você entra eu não sei como é que chama no Brasil, mas aqueles órgãos de acidente de trabalho, aquelas coisas todas. WorkSafe. Então teve um inquérito para saber se era considerado, como ela caiu na frente do trabalho, indo para trabalhar, teve um inquérito para saber se era acidente de trabalho e tal. Considerado acidente de trabalho e tal. Aqui eles consideram isso, assim, tipo, o trajeto da sua casa até o trabalho e da ida e volta é considerado acidente de trabalho ou não? Você não sabe? Aqui, o que a gente descobriu depois dessa história toda foi que se for dentro da área da dependência do trabalho, é considerado acidente de trabalho. Ah, rapaz. Então, tipo, deslocamento não é considerado como você então, por exemplo, assim, se ela tivesse, digamos que ela estacionou o carro do lado de fora, né, na rua. Sim. E ela andou do carro até o poste lá onde ela caiu, que era na frente do trabalho. Se o estacionamento dela, onde ela parou o carro, fosse o estacionamento do trabalho, fosse uma área, digamos que fosse como um shopping fábrica, center, por exemplo. Um shopping center. Se você caiu naquela área de estacionamento ali, é considerado acidente de trabalho. Você está nas dependências do trabalho. Entendi. No caso dela, como ela caiu na frente, na rua do outro lado, ela não estava nas dependências, mesmo que essa rua ela é usada como estacionamento auxiliar. Foi por isso que a gente entrou com o processo. Tá? A gente teve que entrar. Porque no caso específico dela, o órgão estadual que ela trabalha utiliza uma licença especial da prefeitura para utilizar a rua como estacionamento. Só que mesmo assim, no final, eles não julgaram que era acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Então, algumas coisas que a gente teria direito a mais, de reembolso, algumas coisas a gente não teve, no caso. Né? A gente tentou uma vez, recorreu e fez uma segunda e viu que não ia dar certo e deixou para lá. Né? Que não adiantou. Mas, assim, tem uma parte, fora a recuperação, tem uma parte burocrática grande. Tá? Tem um monte de papelada. Para o seguro mesmo, só para ser reembolsado as despesas de cadeira de rodas, não sei de quê, papel do hospital, papel do trabalho, papel da farmácia, papel do local de locação, as xerox, as fotinhas que eu fiz lá das radiografias, foi tudo, eles montaram um dossiê completo, me pediram 3 vezes o dossiê para mandar, para tentar, e o seguro ainda você sabe, o seguro é seguro, né? Na hora que você precisa, nem sempre ele vai... Eles fazem de tudo para não pagar. Para não pagar, Seguro é assim em todo lugar do mundo. Pois é. Então, teve tem essa coisa a mais, não só o acidente em si, né? Você tem que se preocupar com, como eu falei, com a história da casa, né? Porque a gente teve que mudar no banheiro, teve que mudar no chuveiro, teve que mudar na sala, teve que mudar algumas coisas, a gente adaptou para ela ficar com deslocamento. Quando ela ficou só na cadeira, quando eu voltei a trabalhar, ela ficou sozinha na cadeira de roda, então ela que ia no banheiro, ela que ia nos cantos, né? E outra coisa, eu não ia mobiliar a casa inteira, né? Então teve equipamento que a gente, tipo, que de manhã eu subia para o andar de cima, ela de noite para ela dormir, e de dia eu descia para o andar de baixo, né? No caso da cadeira do chuveiro, não, algumas coisas não, mas tinham outras coisas que a gente deslocava para cima ou para baixo para poder facilitar a vida dela, e o resto ficou andando, a coisa assim, o processo chapéu, além da dor, essas coisas, realmente o tempo sem fazer grandes coisas, sem fazer nada. Tem uma hora que ela queria voltar a trabalhar e não podia, porque fisicamente ela não aguentava ainda. E depois lá no trabalho tiveram que adaptar no começo, tiveram que fazer um banquinho lá, botar um travesseiro, a gente levou umas coisas para ela deixar a perna esticada nos primeiros dias, quando ela voltou a calçar um calçado normal, né, para ela poder usar num local de trabalho. Quanto tempo que foi, Berg, até ela começar a ter uma vida normal, mais ou menos assim? Acabou tudo? Eu acho que ela voltou mesmo assim, normal, depois de uns 6 meses. 6 meses, cara. Depois de 6 meses. Assim, lógico que com 3 meses ela já estava andando, ela estava fazendo a vida dela, né? Tipo assim, a gente podia ir no shopping, por exemplo. Shopping center não tinha problema nenhum, parava o carro de estacionamento subsolo do shopping, ela entrava lá, não tinha problema, ela podia andar, só que aí doía a perna, ela cansava, então tinha que ter uma cadeira de roda, tinha que ter uma coisa. Você fica móvel, mas você não tem a sua, né? Até ela reforçar a musculatura da perna de novo. Você imagina que você ficar uma perna
2 meses sem usar. Nossa, cara, tá louco. Você vai usar de novo, ela não está no mesmo ritmo, você anda torto, você descompensa, tem um monte... Né? Daí a fisioterapia... Você tem umas dor que não tinha antes, né, em outros lugares, né, porque está compensando. Exato. As primeiras vezes a gente usou ainda o andajazinho do velhinho lá, umas coisas, a gente guardou um certo tempo depois para ter de backup mesmo, para usar em algumas situações, para descansar e para ajudar na recuperação. Tinha a história do inverno, então, como era inverno, ela tem uma parte psicológica, ela criou um medo. Hoje ela tem 2 vezes mais medo de cair de novo, de escorregar de novo. Mas é difícil. No chão, você não tem assim, ela triplicou a atenção. Eu estou com medo, isso não foi comigo, pelo amor de Deus. Então tem essas coisas que você, assim, que acontece, por exemplo, ela parou dirigindo no inverno. Eu fiquei com o carro depois disso, né? Ela não quis mais ficar andando muito na rua. E, por exemplo, esse ano, cara, a quantidade de neve de congela, descongela que teve foi punk, entendeu? Tá horrível, cara. Tá horrível esse ano. Tá medonho. Então, é uma situação... É muito perigoso, né? O cara falou, eu lembro, tinha um dado, o cara falou lá... Era absurdo, era tipo dessas fraturas de queda na rua e dessas coisas. Aqui em Quebec tinha um caso de... sei lá, eu não vou dizer qualquer coisa porque eu realmente não lembro do número, mas tipo 25, 30 cirurgias por dia, coisas, tá? É um número alto não é uma coisa que acontece uma vez ou outra, entendeu? Mas é alto, cara. Esse lance de inverno... É uma taxa alta de... É altíssimo. A gente está falando de fratura aqui, mas tem outras coisas também que atacam, que são prejudiciais durante o inverno. Galera. Sim. Tipo, essa última semana teve uma tempestade aqui em Ottawa, nevou pra cacete em 2 dias. E uma pessoa morreu do coração, tirando neve, velho. Então, aqui também. Eu ouvi falar isso mesmo. Você imagina? E tiveram 8 outros casos de pessoas que foram parar no hospital porque não aguentaram. Então, tipo, o inverno é muito mais do que a gente vê, cara. Esse lance de você cair, claro, tem esse risco de cair, se fraturar. Quando eu fiz a piadinha sobre a preocupação da gente ser uma elipse, isso, na verdade, é uma realidade, porque a gente ignora, quando é muito pequeno, né, os perigos do inverno. Quando a gente atinge uma determinada idade, que a gente fica mais consciente, fica com medo de cair, fica com as coisas. Mas quando você fica velho de novo, cara, tua atenção diminui, teus reflexos diminuem, tudo diminui. Então, os riscos de você cair andando e ter uma fratura são muito maiores. E a recuperação é desgraçadamente pior. Exato. Você não tem mais o mesmo sistema imunológico, o teu corpo já não absorve a mesma quantidade de minerais. Às vezes você fica mais dependente, né? Você fica mais dependente. Tem alguém da família, ou tem um enfermeiro, ou tem alguém em casa para ajudar, porque você vai durar tipo 6 meses de tratamento, em vez de 3, e você não aguenta, né? Então é tenso. É bem complicado. Mas o importante é que ela está bem. Hoje a vida voltou ao normal, ela faz ginástica, ela faz tudo, exercício físico, ela anda, ela dança, ela não tem mais problema nenhum. Depois que passou essa fase, tipo assim, 6 meses, porque até tudo voltar ao normal, ela ganhar força, ganhar ritmo e tudo. Aí ela se inscreveu de novo na academia, ela foi fazer as outras coisas e foi voltando a fazer as coisas. O inchaço da perna demorou um tanto, certo? Sim. Assim, a perna desinchou para um certo nível, mas até ficar tipo, comparativamente igual a outra perna, demorou um tempão, mesmo que ela não sentisse nada, mas você olhava as 2 pernas assim, você via que uma estava mais inchada, o tornozelo ainda um bom tempo. Fora a cicatriz desse tamanho, assim, que ela ficou na perna da cirurgia. História, né? Mas foi um aprendizado para todo mundo, porque assim, em casa os meninos tiveram que colaborar mais, a gente teve que mudar, adaptar um monte de coisa, não só fisicamente, mas de rotina, de coisa para fazer. Os meninos passaram a estar mais com ela, porque ela estava sentada sem fazer nada, então ela ficava cuidando mais dos meninos. Você vai mexendo um pouco nas coisas e tentando fazer o melhor que você pode dentro das limitações que você tem. Eu tenho uma pergunta. Não, porque você falou do negócio de ficar afastado do emprego e ela recebendo parte do salário. Eu não sei, é uma curiosidade que eu tenho que me veio a perguntar agora.
que a gente tem uma pessoa lá no trabalho que está afastada há 1 ano já, por problemas, assim, pessoais, assim, tipo, de doença na família, né? Nesse caso, vocês sabem como é que fica se a pessoa tem uma situação, assim, que tem que lidar? Essa pessoa tem direito a seguro, fica recebendo salário ou simplesmente para de receber tudo? Porque não tem a pessoa especificamente que está faltando ao emprego, não tem uma condição de saúde que justifique a ausência como a sua esposa tinha, né? Exatamente. Quando é a pessoa mesmo, ela tem os direitos, tá? Tem gente que às vezes tem problema psicológico, tem problema de, sei lá, de várias situações diferentes. Enquanto você tem um médico que atesta, um médico credenciado que atesta que você não tem condição de atuar no trabalho, você está coberto pela invalidade que eles chamam de longa duração, né? Como eu falei agora há pouco. O salário reduz e tal, mas você tem direito. Você pode ficar, tem gente que fica 1 ano afastado do trabalho. Mas quando é para cuidar de alguém, eu não sei, talvez você tenha que recorrer ao seu seguro particular. Eu não sei como é que funciona, honestamente, eu não sei. Em geral, que acaba... Depois de um certo tempo, ele vai te cortar. Se você não está indo, ele vai te cortar, não tem jeito. E o que acaba acontecendo em muitos casos muitos casos não, eu vou tirar muitos casos, mas o que eu vejo que aconteceu em alguns casos que eu conheço foi da pessoa ter feito um acordo com o chefe de ter feito um sabático, assim. Então ele fica, como é que eles chamam? É um ano sabático mesmo. É um período sem salário, é folga sem salário, folga sem saldo que ele faz, folga sem saldo. Às vezes a empresa acaba ficando com você, né, como o caso da vaga. Em outros casos não tem como, né, porque a empresa te desliga. Você precisa ser reposto, Por aqui o que a gente vê é assim, o que eu sempre estive no governo, então no governo você não perde o emprego, tá? Você se afasta. Quando você tira o ano sabático, assim, esse ano de licença não remunerada, você realmente não recebe nada, mas seu emprego está lá garantido. Eles vão substituir contratando alguém em forma de contrato por um período tipo fixo, 1 ano, para substituir, entendeu? A pessoa que entra já sabe que está entrando em substituição a alguém que vai voltar um dia, tá? Acontece, por exemplo, tem uns casos de licença maternidade que tem complicação e a mãe fica com o filho, sei lá, mais 6 meses, 8 meses. Aí, tipo assim, você já tem 1 ano, né? Nesse 1 ano, se a empresa precisa de alguém, ela te substitui com um contrato temporário. Mas no caso, quando a pessoa ela está vinculada, não sei, eu acho que tem que se virar com o seguro, senão fica sem salário mesmo, não tem o que fazer. Né? Daí existem, hoje em dia, assim, o Canadá é o país do seguro, ele seguro para todo tipo de coisa, né? Tem produtos de seguro que cobrem esse tipo de situação, tá? Que se você não puder trabalhar, por pouco importa a razão, em algumas condições, o seguro entra e ele te dá um valor mínimo, sei lá, tem umas condições. Mas você tem que ter. E você contrata, esses seguros são caros, não é um seguro baratinho, comum, como os que você tem direito para você, pessoal do trabalho, não. E já que a gente está falando de seguro, se você precisar viajar para o Canadá, você não se esqueça de falar com a nossa querida parceira, Andréa Brito, da Energia Finances, e que a gente tem uma parceria já faz há muito tempo. Se tiver mais informações, você vai no canadagora.com/serviços ou canadagora.com/seguro viagem. Você faz a sua cotação direto por ali e, precinho camarada, menos de $1 por dia, funciona. E eu tenho algo a complementar. Se você for viajar, você mora no Canadá e você for viajar para o Brasil, você também faz um seguro viagem com ela. Pega um seguro viagem que você vai precisar também. Porque, bicho, não dá, é muito arriscado, assim, sempre viajar sem seguro, entendeu? Então, toda vez que minhas crianças, o Adriano, foram para o Brasil em férias e tudo, a gente fez o seguro viagem com a Andréa, porque não dá. Não dá para viajar sem seguro viagem, não, minha gente. Nem de lá para cá e nem daqui para lá. Nem de lá. Não só você, para a família. Nem para Cuba, né, Berg? Nem para Cuba. Nem para Cuba. Para a família, né? A família, tipo, a minha mãe veio aqui, eu fiz o seguro lá com o seguro viagem da Energia Finance, fiz com a Deia lá. Para minha mãe, o tempo que ela ficou aqui, os meses que ela ficou aqui, ela teve o seguro. Você não pode negligenciar o seguro, porque você nunca sabe o que vai acontecer.
Exato. E por quanto mais tempo faz, mais barato fica a taxa por dia. Uhum. Massa. Então... Temos um programa, pessoas. Temos um programa. Acho que fantástico. Obrigado por ter compartilhado sua historinha, Berger. Antes, mais do que isso, feliz de saber que sua esposa está recuperada já. Obrigado. A história está super bem. Espero que a lição tenha servido para alertar a galera de alguns pequenos pontos que a gente discutiu aí. Pois é. Cuidado com o gelo. Então fique atento, tudo fique atento com gelo, né? Mas fique sabendo que se infelizmente você acabar sendo vítima traiçoeira das agruras do inverno e tiver que passar por algum tipo de acidente, isso daqui que não é o fim do mundo. Existem formas e as pessoas se recuperam, a vida volta ao normal. Yes, exatamente. Que bom. Isso daí. Chega, né, pessoas? Deu por hoje. Você que está escutando a gente, não está assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você quiser mandar seus comentários ou suas sugestões ou quiser acrescentar algo que pode ter acontecido com você ou com algum conhecido, não deixe de escrever para a gente. Você pode escrever aqui no comentário desse vídeo ou você pode mandar uma mensagem para a gente também nas redes sociais, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você pode comentar aqui no post, se você estiver vendo isso daqui dentro da página do Canadá Agora, comente aqui no post mesmo, conte sua historinha, diga o que você achou, que com certeza a gente só ajuda a enriquecer ainda mais essa história. Se quiser fazer por e-mail, você pode escrever para contato@canadagora.com. Muito obrigado. Deu. Então tudo bem, chega pessoas. Chegamos. Vamos embora? Chega que as pessoas precisam trabalhar. Vocês estão de folga. Sorte, eu preciso trabalhar amanhã. Beleza. Um grande abraço para todo mundo, obrigado pela sua audiência e semana que vem a gente está aqui de volta com mais um. Pode deixar. Isso aí, galera. Grande abraço. Tchau.